Olá, trataremos agora da fisiologia do sistema cardiovascular com ênfase em eletrofisiologia cardíaca. Abordaremos inicialmente termos, funções do sistema circulatório para introduzirmos o tema. O sistema circulatório de mamíferos humanos ele é fundamental para a manutenção da constância do meio interno. Trata-se de um sistema circulatório fechado constituído pelos componentes coração, rede de vasos e sangue. O coração é o órgão propulsor muscular responsável por manter a solução aquosa, principalmente sanguínea, em movimento. Trata-se de um coração miogênico e tetracavitário. Essas 4 cavidades, câmaras, constituídas 2 átrios e 2 ventrículos, e um sistema de válvulas são importantes porque garantem a propulsão de sangue sempre num único sentido. A gente também pode separar o coração em direito e esquerdo. Os átrios recebem e armazenam sangue que chega ao coração e com contração fraca facilitam deslocamento de sangue aos ventrículos, com grande capacidade contrátil, possibilitando ejeção de sangue até seu destino. As funções cardíacas do sistema circulatório são reguladas por processos intrínsecos, que envolvem propriedades físicas dos seus componentes, processos locais, resultantes de variações físico-químicas do meio interno, processos nervosos, regulado pelo sistema nervoso autônomo, e o humoral, realizado pelas glândulas endócrinas por meio dos hormônios. Evolutivamente, o sistema circulatório fechado possibilitou a existência de animais maiores e com maior complexidade orgânica. Nesse sistema, o fluxo total é o mesmo em todo o nível ou níveis hierárquicos. O volume de sangue passa pela aorta em 1 minuto. O intervalo de tempo é o mesmo que passa pelo leito capilar, venoso ou circulação pulmonar. Como funções gerais do sistema circulatório, podemos destacar regulação do equilíbrio ácido-base pelas soluções tampão do sangue, regulação funcional dos órgãos pelo transporte de hormônios, termorregulação pelas trocas de calor, transporte de células sanguíneas, eritrócitos, leucócitos, plaquetas, transporte de gases, oxigênio, dióxido de carbono, transporte de nutrientes, metabólitos, produtos finais do metabolismo. Nessa ilustração, reconhecemos um circuito do sistema cardiovascular. Sequencialmente, identificamos que o sangue oxigenado enche o ventrículo esquerdo, proveniente dos pulmões, através de veias, possibilidade de retorno ao coração esquerdo, átrio esquerdo, e deslocamento desse sangue oxigenado ao ventrículo esquerdo. Posteriormente, o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, representando o débito cardíaco, que é o volume total ejetado pelo coração no intervalo de tempo, unidade geralmente minuto. O débito cardíaco é distribuído entre os vários órgãos e o volume ejetado por minuto de sangue, ele é distribuído diferentemente aos tecidos, órgãos, dos diferentes sistemas. Cerca de 25% do sangue ejetado pelo coração, ele é direcionado ao sistema digestório, sistema renal, sistema muscular, enquanto que outros 5%, direcionados, fluem para o sistema tegumentar, sistema nervoso. Mas em situações especiais, particulares, condições outras, nós reconhecemos alteração no fluxo aos diferentes órgãos, diferentes tecidos, sistemas. Posteriormente, o fluxo de sangue dos órgãos é coletado nas veias, e as veias vão aumentando de diâmetro, possibilitando retorno venoso ao coração direito. Esse sangue venoso enche o ventrículo direito e é injetado do ventrículo direito às artérias pulmonares. E o fluxo do sangue dos pulmões retorna ao coração pelas veias pulmonares. Reconhecemos nessa ilustração, destacado em vermelho, o coração esquerdo e em azul o coração direito. Essa parte de baixo representando a grande circulação sistêmica, e aquela outra intermediada pelos pulmões,
a pequena circulação pulmonar. Nesse segundo slide introdutório, são identificados os vasos sanguíneos e suas características e principais funções. Os grandes vasos, incluindo-se artérias, as artérias aorta abdominal, não são fortes e elásticas, acumulam energia oriunda do trabalho cardíaco durante sístole e devolvem essa energia durante diástole cardíaca, mantendo assim a pressão arterial para a perfusão dos tecidos mesmo quando o coração está em sua fase de relaxamento. As artérias vão se ramificando, diminuindo de calibre individualmente, e as pequenas artérias, denominadas de arteríolas, promovem resistência periférica pelo controle do fluxo e pressão sanguínea. Já os capilares, eles são vasos delgados constituídos por uma única camada de células endoteliais, com espessura de 1/10 a 3/10 de micrômetro. Essas células podem ser contínuas, contendo canais de 4 a 5 nanômetros, comuns na musculatura, circulação pulmonar, etc. Essas células endoteliais podem ser fenestradas, apresentam, entre aspas, janelas de 100 nanômetros de diâmetro, ocorrem constituindo mucosa intestinal e glomérulos renais. E as células endoteliais podem ser descontínuas, apresentando espaços muito grandes, superiores a 200 nanômetros. Ocorrem nos vasos capilares da medula óssea, do baço, sinusoides hepáticos. Os capilares vão se convergindo, originando veias de menor calibre, que seriam as vênulas, posteriormente veias pequenas, médias, até as grandes veias, que são complacentes, de baixa resistência e com válvulas, o que possibilita reservar volume sanguíneo que pode ser mobilizado se houver queda na pressão arterial ou aumento de demanda tecidual. Bem, especificamente, em relação à eletrofisiologia cardíaca, nós incluímos todos os processos envolvidos na ativação elétrica do coração, geração e condução dos potenciais de ação ao longo dos tecidos condutores especializados, potenciais de ação que a gente caracteriza como respostas rápidas e lentas, os efeitos moduladores do sistema nervoso autônomo sobre a frequência cardíaca, velocidade de condução e excitabilidade, potenciais de ação cardíacos, especificamente excitabilidade e períodos refratários absoluto e relativo, e caracterização do eletrocardiograma. Nesse slide, relacionado à geração e condução do potencial de ação, nós reconhecemos que as fibras musculares, elas são excitáveis, apresentam como característica a condutibilidade, a automaticidade e a refratariedade. O nosso coração é miogênico e a excitação tem origem em células não nervosas. E essa atividade elétrica pode ser modulada pelo sistema nervoso autônomo. Todo o tecido condutor tem autodespolarização, incluindo fibras que compõem o nó sinoatrial, o nó do sinusal, o nó atrioventricular, fibras do feixe de His, fibras de Purkinje. Dessa forma, o marca-passo cardíaco é aquele que dispara mais rápido, ou seja, atinge o limiar primeiro, e geralmente são as fibras do nó do sinusal. O nó do sinusal, ou nó sinoatrial, ele é constituído por pequenas tiras achatadas, elípticas, de músculo especializado. Está localizado na parede superior lateral do átrio direito, imediatamente abaixo e lateral a abertura da veia cava superior. Já, quanto ao nó do átrio ventricular, ele é responsável por retardar a condução do impulso miocárdico, localizado na parede septal posterior do átrio direito, imediatamente atrás da válvula tricúspide e adjacente à abertura do seio coronário. As fibras que compõem o nó atrioventricular, elas apresentam poucas junções comunicantes, e a barreira fibrosa atua como isolante, garantindo a condução anterógrada do impulso.
Esse retardo na condução é muito importante porque garante, né, contração atrial antes da contração ventricular. Nós reconhecemos válvulas separando as cavidades atriais ventriculares e as ventriculares das arteriais, garantindo, novamente, né, o fluxo unidirecional do sangue. Posteriormente, né, a condução ao longo do sistema de Purkinje. Nós reconhecemos fibras muito grandes que transmitem potenciais de ação com velocidade de 1,5 a 4 metros por segundo. Apresenta maior permeabilidade das junções abertas dos discos intercalados. Sequencialmente, né, geralmente o marcapasso do coração está localizado no nó sinusal, que dispara o potencial de ação. Posteriormente, reconhecemos condução pelas fibras, né, que permitem comunicação entre o nó sinusal e átrio ventricular. Posteriormente, o impulso chega ao nó atrioventricular. Reconhecemos um certo atraso na condução atrioventricular, que possibilita, né, o início da contração atrial. Posteriormente, o impulso viaja ao longo do septo, né, pelos ramos direito e esquerdo do feixe de His, e o impulso é distribuído pelas fibras de Purkinje para a musculatura ventricular. Nesse momento, já terminou a contração atrial, inicia-se a contração ventricular. Então, as fibras do miocárdio, ou elas são autoexcitáveis e geradoras e condutoras de impulso elétrico, e outras são fibras contráteis, a maioria que compõem a musculatura. Quanto à geração e condução do potencial de ação, nós reconhecemos as propriedades das fibras, né? Como o cronotropismo, capacidade de automatismo, destacando as fibras especializadas. O inotropismo, a capacidade de contração. O dromotropismo, a capacidade de condução do impulso. Quanto à modulação, né, da atividade cardíaca, ela está estritamente, né, dependente ou associada ao sistema nervoso autônomo, em termos neuronais, constituídos pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele atua aumentando a frequência cardíaca, aumentando a velocidade de condução do impulso, pela autoexcitabilidade das fibras de Purkinje, e aumentando a força de contração. Essas alterações ocorrem pelo aumento da condutância aos íons cálcio, que aumentam a concentração, né, desse íon no compartimento intracelular. Já o sistema nervoso parasimpático, ele reduz a frequência cardíaca, reduz a força de contração atrial e a velocidade de condução atrioventricular, pelo aumento da condutância de íons potássio, resultando em hiperpolarização, e redução na condutância de íons cálcio. Nós identificamos em fibras musculares cardíacas dois tipos básicos de potenciais de ação: as respostas rápidas e as respostas lentas. As respostas rápidas, elas são reconhecidas como potenciais de ação gerados em fibras do feixe de His, fibras de Purkinje e fibras atriais miocárdicas ventriculares. E as respostas lentas pelas fibras do nó sinusal e atrioventricular. A resposta rápida apresenta como estágios do potencial de ação os estágios 0, 1, 2, 3 e 4, e o período refratário, né, absoluto, compreendido entre início da fase 0 e antes do final da fase 3, e o período refratário relativo, final da fase 3, até atingir a fase 4, que é o potencial de repouso da membrana. A resposta lenta, né, ela é constituída por, dependendo das referências consultadas, né, por 3, 4 estágios, 0, 2, 3 e 4 ou 0, 3 e 4.
Também identificamos os períodos refratários absoluto e relativo. Essas duas respostas, né, são as mais destacáveis dentre os potenciais de ação miocárdicos, né? A resposta rápida, representada pela despolarização de uma fibra ventricular, aqui representada em cinza, e a resposta lenta, representada em azul, em fibras sinusais. Mas nós reconhecemos, né, potenciais de ação, diferentes curvas, né, geradas e conduzidas por todas as fibras excitáveis, dentre aquelas especializadas, e o somatório delas possibilita a construção do eletrocardiograma, que discutiremos ao final. Então, quanto à resposta rápida, o potencial de ação, né, em fibras de feixe de His, fibras de Purkinje, fibras atriais e ventriculares. Nós reconhecemos os estágios 4, 0, 1, 2, 3 e retomada do 4. O 4 representa o potencial de repouso de membrana, né? A fase 0, que é de despolarização, ela é dependente da abertura de canais de sódio e voltagem dependentes. Bem? E depois, a fase 1, ela é dependente do fechamento dos canais de sódio, né? Abertura de alguns canais de potássio que permitem efluxo de potássio, mas também efluxo de cloreto. Só que esse estágio é muito transitório, muito rápido, seguido pela fase 2, que a gente denomina de platô, pela estabilização do potencial elétrico. Esse estágio está relacionado à abertura de canais de cálcio e voltagem dependentes, né? E pelo fechamento de canais de potássio rápidos, que fecharam e eram responsáveis pela fase 1. E esse estágio 2, né, ele pode ser relativamente mais prolongado, relativamente mais reduzido, conforme a variação na frequência cardíaca e outros problemas. Bem, posteriormente reconhecemos a fase 3, né, em que os canais de cálcio e voltagem dependentes fecharam e os canais, né, lentos de potássio abrem, permitindo a repolarização, até que seja restabelecido, né, eletricamente o potencial de repouso de membrana e posteriormente o restabelecimento químico por atuação das bombas de sódio e potássio, fechamento dos canais. Quanto ao potencial de ação, né, das células responsáveis pelo automatismo cardíaco, reconhecemos uma resposta lenta, né? E essa resposta de despolarização ocorre durante diástole ventricular. Né? Nas células marca-passo, nós reconhecemos que a permeabilidade intrínseca das fibras do nó sinusal, né, aos íons sódio, causa essa autoexcitação. Né? Posteriormente, nós reconhecemos, né, atingindo o limiar para a abertura dos canais de cálcio e voltagem dependentes, essas responsáveis, né, pela fase 0 de despolarização, e depois o estágio de repolarização, né, com envolvimento, né, de canais de potássio, permitindo efluxo desse íon até o restabelecimento do potencial de membrana, em repouso relativamente, depois seguido pelo influxo de íon sódio, até atingir o limiar de abertura de canais de cálcio, possibilitando outra despolarização espontânea. Em termos iônicos, nós reconhecemos que a resposta é lenta, né? O estágio de despolarização ela é dependente da abertura de canais de cálcio e voltagem dependentes, a fase 0. A fase 3 de repolarização dependente de abertura de canais de potássio para a repolarização, né? Resultado do efluxo de potássio, mas o início da excitação dependente do influxo espontâneo de íon sódio, até atingir o limiar, né, de abertura dos canais de cálcio e voltagem dependentes. Quanto
à excitabilidade, períodos refratários, reconhecemos em respostas rápidas e lentas, né, que esses períodos refratários garantem estabilidade plena somente, né, após a repolarização completa. Além do mais, pelas características, né, refratárias, né, das fibras excitáveis cardíacas, nós reconhecemos que proporcionalmente com o aumento da frequência cardíaca, né, a duração das despolarizações se reduz, principalmente uma redução na fase 2 do potencial de ação, né, e associado a isso, né, nós reconhecemos que a cada despolarização resulta no menor volume, né, de sangue ejetado durante a contratilidade miocárdica. Então, nós temos um balanço entre aumento de frequência cardíaca, com manutenção do volume ejetado a cada sístole ventricular, mas com aumentos progressivos na frequência cardíaca, né, nós reconhecemos progressivamente, de forma inversa, né, redução na duração dessas despolarizações e tempo de contração do miocárdio, reduzindo, né, a cada contração o volume de sangue injetado. O que seria o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é o registro elétrico ou da atividade elétrica, né, em diferentes regiões, né, do coração. Permite identificar, né, diferentes ondas, e cada uma dessas ondas representariam, né, as despolarizações, os estágios, né, dos potenciais de ação nas diferentes regiões. Como a condução, né, desde o momento de geração e condução do impulso pelas fibras excitáveis segue uma sequência, nós reconhecemos, né, a onda P formada pela despolarização das fibras do nó sinusal, despolarização das fibras atriais e despolarização das fibras do átrio ventricular, representando a onda P. Então, despolarização desse segmento atrial inicial direito. Posteriormente, nós reconhecemos o intervalo entre a onda P e a onda Q, representado, destacado em vermelho, né, associado ao momento, né, de redução na condução, na velocidade de condução do impulso ao longo, né, das fibras que formam o feixe de His. Esse gap temporal garante, né, início da contratilidade atrial e possibilidade de preenchimento de sangue, né, ventricular. Posteriormente, nós reconhecemos, né, despolarização tanto das fibras do feixe de His, fibras de Purkinje e fibras miocárdicas ventriculares, ilustrada pelo complexo QRS. Este é o momento em que nós reconhecemos despolarizações dessas fibras musculares, e posteriormente, no intervalo entre o pico QRS, complexo QRS e T, momento de contração ventricular, ilustrado aqui pelo platô, que garante contratilidade miocárdica e ejeção de sangue ventricular. A onda T representa o estágio de repolarização nas diferentes regiões, né, em torno das estruturas ventriculares. Relaxamento da musculatura ventricular, diástole ventricular. E a onda U, né, representando o quê? Início de despolarização e autoexcitação, né, no nó sinusal para o próximo ciclo cardíaco. Então, essas ondas do P ao U, né, representam o ciclo cardíaco elétrico, com geração de uma despolarização no nó sinoatrial até a repolarização miocárdica ventricular.
por fim, algumas referências utilizadas para ilustração, né, e conteúdos apresentados de forma bastante simplificada nessa parte referente à eletrofisiologia cardíaca. Obrigada.